Estamos de volta com o TVA Esportes, aqui na sua TV Educativa, canal 3, para os assinantes da NET, o canal 6. O nosso programa vai ao ar toda terça-feira, do meio-dia até às 13 horas, e a reprise acontece das 19 até às 20 horas. Neste bloco, a gente vai abordar um pouco mais da segunda divisão do Campeonato Alagoano e também das características da história dos nossos convidados aqui, Luciano Rosa, ex-jogador e hoje técnico, e Marlon Araújo, que é blogueiro, comentarista da Rádio Correio, mas também já foi dirigente aqui dos nossos clubes, tem um conhecimento muito grande desse ramo do futebol. Mas, Rosa, como é que está a situação da segunda divisão? Teu time não foi bem no jogo de domingo, né? É verdade, acho que tivemos um jogo difícil, um jogo contra o Comercial. Acho que no primeiro tempo eles tiveram até uma posse de bola melhor, com mais vantagem. Mas nós voltamos para o segundo tempo, tomamos um gol, voltamos para o segundo tempo melhor, pegando eles, como nós dizemos, respeitamos até eles um pouco no primeiro tempo. E no segundo tempo nós pegamos mais um pouco mais em cima e conseguimos fazer um bom jogo. E tomamos aquele gol no final, que eu acho que é claro que todo mundo se arriscou um pouco mais, se arriscou um pouco mais vulnerável. Mas como eu passo para os meus jogadores, acho que é trabalhando em busca do objetivo e passando nas dificuldades que a gente consegue reverter esse quadro. Então acho que é um placar favorável a do Comercial de Viçosa, mas nós vamos trabalhar essa semana para conseguir reverter esse quadro. Tá certo, só para que o torcedor possa ficar antenado, os dois primeiros jogos das semifinais do Alagoano da segunda divisão aconteceram no último domingo. Em Viçosa, o Comercial venceu o Ipanema, que é o time do Luciano Rosa, por 2-0, e em União dos Palmares, o time do União venceu o 7 de setembro por 1-0. Os próximos jogos acontecem neste final de semana, no sábado e no domingo. No sábado, me corrija, posso se eu estiver errado, é o jogo do União, com os dois jogos no domingo. Então, os dois jogos acontecem no domingo, com o União encarando o 7 em Murici, já que o 7 traz o seu mando de campo para o estádio José Gomes da Costa, e a equipe do Comercial vai até Palmeira dos Índios encarar o time do Ipanema, que jogaria no estádio Arnon de Melo, lá em Santana do Ipanema, mas a federação optou por trazer este jogo para o estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios. Foi melhor, Luciano, essa medida? Como é que está a situação do gramado lá? A gente sabe que não é das melhores, mas já houve algum tipo de trabalho para que o gramado do estádio Arnon de Melo melhorasse um pouco? O gramado não está em boas condições. Claro que teve o primeiro jogo lá contra o Igreja Nova, por isso que a federação, quando chegou lá, olhou e falou que ia ser o primeiro e último jogo da competição. É claro que depois que teve aquele acontecimento do falecimento do Robélio, teve uma queda, não cuidaram mais do campo. Agora que essa segunda divisão, o pessoal quer começar a cuidar do campo, mas não é de um dia para a noite. Até entendeu? Porque não pode cuidar do campo acontecendo os jogos, né? O campo tem que ser tratado sem atividade. É isso mesmo. Então, acho que, na minha opinião, em questão de técnica, acho que Palmeira dos Índios, acho que apesar de eu não ter ido lá, o pessoal falou que o gramado lá tá bom, dá para jogar como o de Comercial também, dá para fazer um bom jogo. Então, acho facilita para os dois lados, né? Facilita para os dois lados. Então, acho que aquele que conseguir jogar melhor, como eu falei, a gente tem que reverter esse quadro que é difícil, mas não é impossível. Então vamos trabalhar durante a semana aí para a gente conseguir ir lá em Palmeira, o jogo a federação já colocou para lá, chamar o torcedor também para ir nos apoiar, para ir nos incentivar lá, que é uma decisão, entendeu? É ganhar para subir, entendeu? Então a gente já pede o apoio aí do torcedor de Santanense aí. Tá certo. É 1 hora de viagem. Então, pertinho, lá. Dá para organizar a caravana. A responsabilidade grande, né, Marlon? São 4 clubes brigando para participar da primeira divisão, a divisão onde tem CSA, CRB, tem a ASA. Realmente a briga vai ser acirrada, né? É a fase mais importante. Acho que é a fase que decide quem são os 2 representantes que vão ascender de divisão. Acho que não tenho que esconder. Eu acho que para o Luciano foi fundamental esse jogo em Palmeira, pela qualidade técnica que o time dele tem. De colocar a bola no chão para jogar. Diferente, né? Você de jogar lá não joga, lá só rebate a bola. E você sair de um placar de 2-0, ter que reverter isso. Então, vai se enfrenta um adversário também que tem jogadores experientes, como Palhinha, Pio, já acostumado a jogar em campos também de boa qualidade e de maior dimensão. Mas tem um time de qualidade, tem um time com sorte, tem um time
com o Anderson. Jogadores que já jogaram nos maiores clubes do estado. Então é um bom jogo, acho que quem vai ganhar é o torcedor que vai, o torcedor do Palmeiras, que vai receber esse jogo, e o torcedor do Alto Sertão que vai lá incentivar o Ipanema. E espero, e aí eu faço a crítica, que eu até conversava com o Luciano, quem são os seus principais jogadores? Ainda bem que ele me citou um que tem 20 anos, que está sobressaindo lá. A segunda divisão eu entendo como era o laboratório para a gente ver novos valores. E a gente Coisa que não acontece. A gente consegue ver os mesmos valores. Até aqueles que estão cada vez mais não tendo espaço nos grandes clubes, eles jogam a primeira divisão e fica esperando a segunda divisão. A gente não consegue São os ver mesmos atletas. Na segunda divisão essa valorização da juventude. Mas no 7 de setembro, a diferença para outros, não sei se você teve a oportunidade de ver, não vi ainda. Tem um trabalho diferenciado. Realmente, os atletas que estão lá, a média de idade é 20 e 21 anos. Exato. E assim, não deve ser cobrado o acesso. E uma questão de necessidade financeira também. E não deve ser cobrado o acesso, Júnior. Já que está nesse padrão, nesse nível de idade, de média de idade, se conseguir o acesso, excelente. Se não conseguir, manter o trabalho para o próximo ano. Porque eu tenho certeza que vai dar fruto. O problema do futebol é o imediatismo. É o ter que acontecer rápido. E nem sempre é assim. E a cobrança que existe até na própria base, né? Alguns Exato. clubes que investem pouco na base, mas querem campeonato, quer título, quer troféu a qualquer custo, não vê que ali é o laboratório para tentar sugar alguma coisa boa para o clube. Eu entendo divisão de base, onde você tira o defeito do atleta. Para o atleta chegar no profissional, perfeito. E o maior título de quem trabalha na divisão de base é colocar esse jogador no profissional. Você comemora um título quando aquele jogador vira, como a gente fala, vinga no futebol. Ele virou profissional, ele está no time profissional. O CRB fez um trabalho há pouco tempo com o Edmar, com o Jonathan, né, com o Ítalo, com o Alex Lima. Faz tempo que eu não via um trabalho de colocar no profissional 4, 5, 6, 7 jogadores. Então isso para mim é título no futebol. Hoje no CRB não tem ninguém. Exato. E aí, no time titular. Você vê o Ítalo, que agora o Roberval chegou, começa a olhar para o Ítalo. George é um jogador que está sendo bem observado. Então, mas isso tem que ser diretriz do clube. É o clube que contrata o treinador. Então, quando o clube diz, eu tenho um trabalho, você vai vir fazer esse trabalho aqui, agora você tem que fazer essa ascensão da base para o profissional. E, às vezes, a gente escuta de alguns dirigentes a cultura do título. Eu sou campeão sub-15, eu sou campeão sub-20. E quantos você colocou no profissional? Nenhum. O que é que valeu? O que vale para o clube é colocar no profissional e negociar esses jogadores para dar condições a fazer mais jogadores. Por isso que o Corinthians sai na frente. Então, enquanto os clubes de Alagoas, os grandes clubes, não entenderem essa ciência aí, não apostar nela e colocar para o torcedor que tem que ter paciência para que isso aconteça, não vai. Não vejo grande saída. Vai ser projetos de ocasião. Projetos de um presidente A, do presidente B, mas não um projeto do clube. Isso é que fica o grande problema que na minha visão do futebol alagoano. Você citou o Corinthians alagoano, nosso Luciano Rosa surgiu para o futebol de Alagoas, atuando contra o Corinthians alagoano pelo Central de Caruaru, fez uma partida belíssima, aí os dirigentes daqui observaram o Luciano, um meia diferenciado, e você veio para o Corinthians alagoano, foi isso, Luciano? Foi a tua primeira experiência? Como é que foi teu ingresso no futebol alagoano? Foi através do Corinthians, como você citou, acho que ele fez um lembrete bem. Foi o primeiro jogo que eu fiz contra o Corinthians aqui no Central. Aí seu João olhou, gostou, a gente entrou em contato, aí negociação, aí eu vim pro Corinthians. E como o Marlon falou... Como é que esse trabalho, você que viveu lá no Corinthians, jogador mesmo, como é que é esse trabalho, esse tratamento com a garotada? Quando você chegou lá, você tinha quantos anos? Você já estava experiente no futebol, né? Já tinha 24 anos já. Mas eu trabalhei também na base do Sub-18 do Corinthians. Você foi treinador lá, né? Fui vice-campeão alagoano. Perdi um jogo só, que foi o último jogo, entendeu? E como falou, que a gente fica feliz é que o Jonathan saiu, o Afonso saiu, eu não fui campeão, mas eles saíram. Então acho que o Everton já estava no profissional. Ah, certo. Então ele jogou a Copa do Brasil antes comigo, que eu parei a Copa do Brasil e parei. Então acho que a felicidade nossa é de formar jogadores. É claro que se você puder igualar, ser campeão e formar, você quer. Mas o principal objetivo da base é você formar o jogador, entendeu? Formar o cidadão e formar o jogador. Por isso que, como é que ele falou, que o Corinthians está acima aí, porque ele prioriza essa formação de jogador, tem um cuidado todinho lá, que eu sempre falo desse profissional, que é sempre agora está o Jean lá como treinador, mas o Thiago, que ele
tem como é que se diz, preparador físico, ele tem uma atenção imensa com o jogador. Ele tem uma parte que eu falo que ele é fundamental. Ele tem uma parte de cada atleta, que você pega o atleta, ele chega assim. Daqui a pouco, quando você vai ver o atleta está transformado. Entendeu? Justamente como você viu. O Afonso chegou lá, chegou bem fino com o Jonathan. Quando for ver, o jogador já está apto para jogar um profissional. O próprio Eduardo Neto também, um coordenador da base. O Eduardo Neto coordena fora, o Eduardo Neto. E como pegar um gancho aqui do Marlon, você bota um jogador no profissional, como ele citou aqui, Jonathan, tem o Rafinha, tem o Éder, mas você vê também jogadores que chegam para suprir, entrar no lugar dele, mas você vê que a qualidade são a mesma. Talvez por uma experiência... Mais caro e por uma experiência ou outra, acaba deixando esses meninos de lado, mas sabendo que, na minha opinião, esse jogador tudo de qualidade aí que foi citado aí do CRB, que eu até joguei contra, são jogadores de qualidade, como até o Alex Lima, conheço o pai dele, ele está lá no Barueri, fazendo, né, um bom trabalho lá, entendeu? Então até nisso nós temos que tentar olhar para esse lado, esses jogadores alagoanos que sobem da base, se quiserem trazer jogador, mas que trazam um pouco acima, não igual. Igual quantidade, se a gente tiver em casa, é melhor ficar com o de casa. Até porque o próprio Corinthians alagoano, seguindo essa linha, né, todos os anos, no próprio campeonato estadual, não contrata um pacote de 15 jogadores, não. Às vezes faz umas contratações setoriais e trabalha com essa rapaziada que está aí, de novo mesmo, 17, 18 anos, promove alguns do sub-17, sub-16. É assim que esse trabalho é feito todos os anos, né, Marlon? É fundamental que ele tenha uma diretriz. Qual a diretriz? Média de idade baixa. Mas não por isso ele não deixa de trazer jogador experiente. Ele traz 2 ou 3, sempre está lá, que a gente chama de vovô Selmo, né? Selmo Lima, está sempre lá com a faixa de capitão para dar experiência garotada. Claro. Muito que o Everton hoje deve-se ao Selmo Lima, que era um treinador dentro do campo com ele, posiciona aqui, marca ali a cobertura. E isso é que o João faz bem. Ele tem uma diretriz, ele ser campeão... Mesclar o elenco, né? Mescla, mas o objetivo dele, ele já sabe ali, ele vai fazer um time, primeiro ele sabe quais são os atletas que ele pode virar negociáveis após a competição, e aí ele sai, vou trazer um volante aqui, vou trazer um zagueiro mais experiente, para dar esse suporte à garotada. Então, essa é a diferença. Para você ter uma ideia, o Corinthians está acompanhando qual o sistema que hoje se joga. Hoje se joga no 4-2-3-1, e antigamente queria 3-5-2, ninguém jogar mais fora do país. O que é que o Corinthians quer? Vender. Então ele não quer mais ala, ele quer lateral. Então ele já trabalha aquele jogador que é lateral, que tem uma tendência a ser ala e não ser lateral de marcar, ele já trabalha isso. Por quê? Porque ele está vendo que o mercado, o que é que o mercado está procurando? Então é essa diferença que os grandes clubes nossos, infelizmente, não vê. Não vê. Então, sabe quando você vai vender um jogador? E quando vende, você vai escutar de um treinador, como escutou do Renato Gaúcho, sobre o Júnior Viçosa. Né? Então, aí você vai dizer, não, porque é de Alagoas. Não, mas porque é a verdade, é a realidade, não trabalhou a base. Tem qualidade, tem talento, mas não só para que a gente possa ilustrar para o nosso torcedor, nosso telespectador, o Renato Gaúcho, então técnico do Grêmio, quando o Grêmio comprou o Júnior Viçosa aqui do Asa, ele falou que o Júnior Viçosa era um jogador de muitas qualidades, mas não tinha base, não tinha fundamento e pecava por isso. Exatamente, porque assim você quer fazer um trabalho tático, você vai falar para o jogador, como ele não teve base, nunca trabalhou num sistema assim, ele se assusta, não sabe fazer um treinamento. Então tudo isso precisa estar atualizado. Não adianta você ter na base, falar, esse discurso você escuta muito, vamos valorizar a base. Aí vem um treinador que tem o treinamento de 1976, mais ou menos, quando eu nasci. E aí você quer, quando o cara vai para um centro maior, os treinos, isso é diário. Tá aí Mourinho, o Luciano tá agora, sabe. Que o que ele já treinou... Se ele não se reciclar, fica para trás, já se você for aplicar o que você aprendeu com seus treinadores há 5, 10 anos atrás, hoje não se aplica tanto assim, não é isso, Luciano? Como eu sempre falo, eu como treinador... tudo aquilo de bom eu pego e trago, absorve e aquilo que eu particularmente achei como ultrapassado, deixei para trás e agora estou estudando para melhorar cada dia mais, sempre aprendendo. O futebol é uma ciência muito dinâmica, né? Cada dia surgem novidades,
tecnologias que auxiliam. Antigamente, até a questão da própria do estudo do adversário, né? Você tinha que viajar ou mandar um auxiliar viajar. Hoje em dia não é necessário isso. Você recebe o jogo do adversário, você para, vê de novo a jogada, centraliza, faz um gráfico, uma coisa mais que o futebol fica mais fácil jogar essa bomba para vocês. Não fica mais fácil, mas se você entrar atento, ele, como você falou, ele está muito estudado. Então, se você ver o Rogério Ceni hoje, eu sinto o exemplo dele que ele sempre fala. Ele, quando ele ia jogar, hoje eu não sei, mas antigamente quando ele começou, ele falava, eu ia jogar contra o Raí, eu ia jogar contra o Djalminha, eu no sábado à noite na concentração, eu ia olhar como é que eles batiam o pênalti. Eu jogava no outro dia, não que isso fazia com que ele pegasse. Mas ele já deu vários pênaltis que talvez no sábado à noite estava estudando aquilo. Mas isso serve do pênalti, mas serve das bolas paradas. Você vê que agora mesmo eu achei um gol incrível, aquele que o Deco meteu pro Fred, que ele deu a volta e meteu. Aquilo ali, a bola sempre cruzada na área, sempre cruzada, mas aquele treinamento ali ninguém esperava. Então foi parabéns pro Abel que fez aquela jogada ali. Então, para isso você tem que estar sempre se reciclando, sempre estudando e sempre aprendendo mais. Facilitou, Marlon, a tecnologia? A vida do treinador? Complicou, ficou mais difícil, mas ao mesmo tempo, é isso que eu falei, a dinâmica. Ou você vai estudar, ou você vai inovar sempre, ou você fica fácil, fica previsível. Hoje todo mundo conhece todo mundo sabe quem vai... Hoje o CRB vai enfrentar, todo mundo sabe o Boa, e sabe que lá tem Francis Mar, tem Marcelo Macedo, atacante que jogou no Fluminense, tem o Vanja, que é um jogador jovem que tem se destacado pela sua velocidade. Então, tem Toninho na zaga. Então, o Roberval não vai enfrentar hoje um desconhecido. Quem é? Como era antigamente. Hoje você já sabe quem são as principais peças, como faz. Aí que o treinador tem que ser. Ele vai ter que estar criando, inovando sempre para surpreender o adversário. Porque se for o mesmo sempre, fica muito previsível. Tá certo. Falou Marlon Araújo, que já fez vários cursos para técnica, daqui a pouquinho já está arrumando aí para a carreira de treinador no futebol, não só de Alagoas, como também do Brasil. E também temos aqui nosso programa Luciano Rosa, que é técnico do Ipanema e quem sabe no ano que vem já está na primeira divisão. A gente vai dar mais uma paradinha, daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco do nosso programa. Até já!